Pessoal, de todas as nações da América Latina, o Brasil é a mais promissora. De todas as nações do Ocidente, o Brasil é a mais promissora. De todas as nações que detêm recursos humanos e recursos hídricos e recursos sólidos, recursos naturais de toda espécie, o Brasil é a nação mais promissora. Então qual é o problema? O que impede de a gente crescer? É uma desgraça chamada corrupção, que está entranhada no nosso modus vivendi, na nossa praxis, no nosso modus operandi, no furar da fila, em todas as instâncias da nossa vida. A corrupção está. O Brasil é um país tão maravilhosamente abençoado. Deus nos fez e nos colocou aqui, numa misericórdia tal, os recursos hídricos mais valiosos do planeta Terra estão no Brasil. Tudo aquilo que qualquer povo precisa para ser uma grande nação, o Brasil tem. Se Israel tivesse 1% de tudo que o Brasil tem, só 1%, ouça bem, de tudo que o Brasil tem, não teria passado por todo um processo químico, por todo um processo de espera para ver suas áreas agricultáveis hoje, que antes eram desertos. Se os desertos árabes tivessem pelo menos 1% do que o Brasil tem, seriam hoje superpotências agrárias. Mas o Brasil tem tudo. O Brasil tem tudo e tem de graça porque foi dado pelo próprio Deus. Uma das primeiras frases de Camões, aliás, de Pero Vaz de Caminha, quando escrevia suas cartas ao imperador de Portugal, à época da descoberta, uma das primeiras frases de Pero Vaz de Caminha era: aqui, se plantando, tudo dá. A observação do escritor, a observação daquele que lançava a epístola, era de que o Brasil era uma terra sem comparação e sem igual. Querido, há 519 anos, perdemos muito, mas não perdemos tudo. Hoje, dia 26 de maio, é o dia histórico deste país. Iremos com tudo, não para fechar o Congresso, não para fechar o STF, como os mentirosos e a mídia falsificada, vendida, têm dito, para poder barrar a manifestação, mas para pedir que as pautas de Moro, as pautas de Guedes, a MP 870 e a Previdência passem. Elas passem. A reforma política passe. E que o presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito legitimamente por quase 60 milhões de pessoas, possa enfim trabalhar. Eu não vou aqui listar o que nesses 5 meses já foram feitos, mas a mídia não vai falar. Mas não é por Jair Bolsonaro essa manifestação. É pelo Brasil. Não é mais o momento da esquerda nem da direita. É o momento de lutar contra o centro. Este centro é que quer destruir o país. O centro de Ciro Gomes, o centro de Cid, o centro do PSDB, que arruína e que faz chantagens políticas das mais cretinas para destruir o Brasil. Sou um professor. Em sala de aula não posso dizer tudo o que penso, para que não dê a impressão de que manifesto uma doutrinação aos meus alunos. Mas aqui, peço a todos que me conhecem, apoie. Não é uma questão ideológica, é uma questão nacional. O Brasil não é do centrão, nem é da direita, nem é da esquerda, nem é de nenhum partido político. O Brasil não é de Jair Bolsonaro, nem dos presidentes que passaram, nem dos que virão. O Brasil é meu, é seu e dos nossos filhos. Vamos lutar,
Façamos como a França na Revolução Francesa. Façamos até mesmo como a Rússia, que mesmo lutando por uma causa imbecil como o comunismo, mas lutou pelo que achava que era próprio. Façamos como a Hungria. Façamos como as revoluções dos Países Baixos na Europa. Façamos como os Balcãs. Façamos como os islamitas que lutavam, até para eles mesmos lutavam pelas coisas que eles criam. As coisas que eles criam nos afastam deles, sim, mas eles criam e lutavam por isso. O Brasil é um país que precisa aprender a lutar pelo que é seu. O Brasil é um país que precisa aprender a lutar pelo que é correto. O correto é ser honesto. O correto é lutar contra tudo que nos afasta de Deus e nos afasta do que é honesto, do que é correto. Brasil, acorde, não dá mais. Mexeram tanto no baú e no cofre que não há mais dinheiro. O que eles querem é forçar Jair Bolsonaro a fazer um empréstimo tal que ele não possa pagar e possa incorrer em crime de responsabilidade fiscal, tendo que ser obrigado a dar uma pedalada e aí haja uma justificação para que ele sofra um impeachment. É isso que eles querem. É isso que eles querem. O Brasil não é comandado por uma corja de ladrões. Nós também devemos aprender a votar direito. Glauber Rocha não tem culpa. Ivan Valente não tem culpa. Gleisi Hoffmann não tem culpa. Vanessa Graziotin não tem culpa. Lula não teve culpa. Dilma não teve culpa. A culpa foram das pessoas que colocaram essas pessoas lá. Esses são os verdadeiros culpados. Não entendo como exista, meu Deus, um partidarismo tal a ponto de se esquecer da sobriedade e da reflexão do que é correto. Como se pode votar em alguém que luta contra o seu próprio país? Você vai colocar alguém lá que vai lutar contra você? Como assim? Jovens que hoje dizem: ah, Bolsonaro é um homofóbico, mas esquecem que Che Guevara mandou fuzilar pelo menos 50 mil homossexuais. Jovens que em faculdades aprendem que negros são humilhados pelo governo Jair Bolsonaro, mas não esquecem que a história também mostra que negros já escravizaram negros, que Cuba e os partidos comunistas mataram milhões de negros. Jovens que dizem que os cristãos querem impor uma ideologia cristã no Brasil e que o Brasil é laico, mas que ele é laico e que ele não pode ter uma religião. Ok, o Brasil não tem uma religião, os brasileiros têm. E os dados do IBGE de pelo menos 10 anos para cá apontam como líder máximo a religião cristã. Esse povo é conservador, esse povo não aguenta mais, esse povo quer ser livre, livre para decidir os seus caminhos, livre para abrir as suas empresas, livres para dar emprego, livres para conseguir emprego, livres para serem felizes, livres para sair das amarras dessa corrupção que nos mantém nesse país de terceiro mundo, que nós ouvimos sempre desde a minha infância, desde a infância dos meus pais, desde a infância dos meus avós. Estava escrito nos livros que o Brasil era um país em desenvolvimento ou de terceiro mundo, e o que eles querem é nos manter nisso. Brasil, avançai, avançai. Nós somos a nação mais importante da terra. Deus nos levantou. Deus quer usar o Brasil. Somos uma nação com recursos quase que infindáveis. Depende apenas do povo brasileiro saber usar os seus recursos. Ah, mas se deixar o estrangeiro explorar as nossas áreas, nós vamos perder dinheiro. É o contrário, é o contrário. Se nós tivermos um bom governo com fiscalização e responsabilidade, nós teremos ganhos. A privatização não é má. A privatização é má para quem quer estatizar tudo, para quem quer manter tudo nas mãos e no controle do governo. Mas governo que controla, no final é ditatorial. Veja a Venezuela. Veja o que aconteceu com o Chile, que se libertou, e hoje quem é o Chile? Ah, mas o Chile tem vários suicídios de pessoas depois dos títulos de capitalização e depois da reforma previdenciária. Ei. É mentira. Os suicídios aconteceram em pouquíssimos casos. Se você colocar numa lista dos países que mais tem pessoas suicidas, o Brasil vence o Chile. Querido, não ouça apenas o galo que canta. Vá nas fontes. Vá nas fontes. Vá até as fontes. Você quer saber
quantos países o Brasil deu dinheiro que não volta mais. Vá no site do BNDES, que agora pela primeira vez na história, poderia ser em qualquer governo, mas foi nesse governo, tem agora uma parte que chama transparência. Veja em detalhes os contratos assinados, muitos até por Lula. Veja, não foi este governo que quebrou o país. Pelo contrário, já foram cancelados 21 mil cargos comissionados, dando uma economia de 200 milhões de reais por ano. Esse é só um dos exemplos. Um remédio caríssimo, o remédio para atrofia muscular espinhal, que custa muito caro, pelo menos mais de 100 mil reais, mais de 200 mil reais, uma simples caixa para poucas doses, dependendo do caso. Na internet há casos em que uma só caixa não é suficiente. Nós temos um governo que decide fazer com que pessoas que tenham a atrofia muscular espinhal tenham o remédio de graça dado pelo SUS. Que mal esse governo tem feito. Não ouça o que os sindicalistas falam. Não ouça o que a CUT diz. Se a faculdade tornou-se um antro de maconha e de comunismo, que nós possamos mudar. Que nós mudemos isso. Mas vamos para cima. Deus vult. Deus manda. Deus comanda. Ele está à frente desse governo e é clara a sua participação. Deus tem movido a sua mão em torno do Brasil. Deus ama o Brasil, mas Deus não pode ir nessa revolução, porque Deus espera que nós possamos tomar a nossa atitude. Não é Deus quem vai fazer. O que Ele vai fazer é aquilo que nós não podemos fazer. Nós temos que ir à luta. Se nós formos à luta e lutarmos pelo que é correto e pelos valores, que são os valores de Deus, como a honestidade, Deus nos ajudará, porque Ele é bom e Ele ama o Brasil. Dia 26, hoje, é o dia da independência real do Brasil.